Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Arthur Machado e hoje eu venho para esse primeiro vídeo do nosso canal aqui para te mostrar um pouco do meu setup de 2024 e o que eu tenho utilizado nas minhas agendas. Para quem não sabe, eu sou da cidade de Sorocaba, toco com alguns artistas aqui da região, então eu vou mostrar para vocês o que eu tenho utilizado na maior parte do tempo, tá? Então, começando a falar, vamos falar sobre o meu baixo. Especificamente, um dos baixos que eu tenho utilizado é esse Fender Geddy Lee Signature. Ele é um Fender japonês, é um baixo excelente, é um jazz bass. Então, ele não é o meu baixo principal, mas eu costumo usar ele corriqueiramente também. Então, achei interessante trazer para vocês. Ele traz uma característica de som um pouco diferente do meu principal, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ele é bom porque ele é um baixo mais versátil, eu consigo aplicar em diferentes tipos de som. Então, é um baixo antigo, por volta de 2011, 2010. Então, é daquela linha ouro da Fender, sabe? Que ainda os baixos eram produzidos com uma individualidade. Então, esse é o meu segundo baixo. Eu vou mostrar agora para vocês o meu baixo principal, que é um Nash Guitars. Certo, então esse aqui é o meu baixo principal. Ele é um Nash Guitars PB63. Ele é um baixo muito difícil de encontrar aqui no Brasil. É o meu queridinho, para ser honesto. Eu uso ele na maior parte das minhas agendas. Conforme eu for tocando, vocês vão perceber que ele é um baixo muito equilibrado. Então ele traz as frequências graves, as frequências médias, frequências agudas de uma forma muito nítida. E é isso que faz ele tão especial para o tipo de som que a gente toca. Fora o fato de ele trazer muito da característica vintage. Ele é um baixo voltado e produzido especificamente para um tipo de som mais pop, um tipo de som mais vintage. Então, ele é um Precision, ele tem uma regulagem aqui, padrão de Precision, de volume e tone, mas ele é surreal de bom, com os captadores Lolar, realmente incrível. Bom, sobre esse baixo, é isso, mas antes disso eu vou falar um pouco do meu synth, que é um Bass Station 2 da Novation. É um synth bass, cara, muito bom, ele entrega muita qualidade. Ele não chega a ser um Moog, que é o top, né, hoje no mercado, mas ele é um quebra-galho, assim, dos melhores possíveis. Então ele tem 2 osciladores que eu consigo mixar de forma separada, consigo trazer algumas frequências mais low-end, subgrave, também consigo trazer umas frequências mais média-agudas em outro oscilador. Isso que traz essa característica de som rasgado. Na intro, se vocês puderam ver, eu utilizei um dos meus presets, que inclusive está o link na bio, da música do Alessandro Vilas-Boas, Aleluia. Então, ele possibilita que você produza diversos tipos de timbre, e isso que faz dele um sintetizador muito especial, porque além disso, ele é um sintetizador simples de ser utilizado. Essa é a principal característica dele. Vou mostrar os 2 principais sons que eu tenho utilizado nas minhas agendas, principalmente quando eu utilizo para a música Aleluia, dos Vilas-Boas, e também um synth bass padrão que eu uso para preencher nas partes baixas. Bom, basicamente o som seria esse, do primeiro preset. Então, ele é um preset mais voltado para realmente partes baixas. Então, quando eu quero um som menos rasgado, eu uso ele aqui, né? Na parte baixa da música. Isso aqui no sub preenche muito. Então, traz aquele realmente grave gostoso, com corpo. E eu costumo usar mais dessa maneira. A música está crescendo, eu acabo rasgando ele um pouco mais, colocando um pouco de distortion e abrindo um pouco o filtro dele. Então a música está crescendo, chega um ponto que o synth fica só nessa frequência. Bom, e aí tem o preset que eu utilizei no início, que é da música Aleluia, do Alessandro Vilas-Boas.
Ele é um synth arpejador, então ele tem essa possibilidade também. E o que é muito legal é que ele oferece a opção de let, que é você apertar o botão e o som continuar soando, o arpejo continuar rolando. Então, basicamente aqui, para a música do Alessandro, seria algo nesse tipo, conforme eu faço nas agendas. Então, começo dessa forma aqui, tocando a nota e abrindo o filtro. Bom, isso cravado com o clique. Então, conforme o clique vai rolando, eu dou o play na nota junto e acaba ficando a música inteira nesse arpejo, né? Então, é basicamente isso, os presets. Eu consigo fechar a frequency dele aqui e abafando e abrindo. Bem legal. E sobre o meu synth bass é isso. Bom, vamos para a parte agora mais legal, né? Que é a parte que todo mundo espera, que é a parte do meu pedalboard. Bom, pedais para baixo é uma coisa que hoje todo baixista que se preza deveria adotar. É uma coisa que veio realmente para agregar o nosso som e não atrapalhar, conforme muitas pessoas acabam pensando. Eu admito que eu era um dos caras que principalmente era totalmente contra pedais no baixo, tocar com palheta, esse tipo de coisa, eu abominava realmente. Mas eu percebi que a música evolui, e conforme a música vai evoluindo, nós precisamos evoluir também. Isso é uma questão de respeito e educação realmente com a própria música. Então, dessa forma, eu comecei a investir em pedais até chegar no set que eu tenho hoje. Bom, vou falar um pouquinho dele, o que eu tenho utilizado aqui. Bom, primeiramente... Opa, um detalhe que esqueci de comentar com vocês aí no vídeo, pessoal, é sobre a minha fonte. Ela é uma Isopower 12 da Landscape. E ela fica debaixo do meu board, que é um Hands Pedal Board. E é isso aí, continue com o vídeo. Um buffer, o MBFR da Pinstripe. É um buffer sensacional. Ele é o responsável por garantir que o meu sinal não vai ser perdido durante a minha cadeia de sinal, né? Então, para quem não sabe, conforme você adiciona pedais no seu set, acontece que o seu baixo começa a perder um pouco das frequências por conta do sinal estar passando por muitos hardwares, né? Por muitos pedais. Então, esse cara empurra o meu som logo na entrada e garante que as minhas frequências, principalmente graves e médias, vão ser preservadas, que é o mais importante para o nosso instrumento. Então, ele também ajuda muito na questão dos drives, que eu vou mostrar posteriormente, porque o drive, ele tendenciosamente tem a tendência de realmente matar as frequências graves, e esse cara ajuda para que isso não ocorra, sabe? Então, saindo dele, a gente vai para o Kali 76 da Origin Effects. Na minha opinião, um dos melhores compressores que a gente tem no mercado hoje. Ele é excelente. Para quem não sabe, o compressor ele é o responsável por garantir que as frequências estejam equalizadas, todas no devido lugar, além de garantir que a sua dinâmica não vai ficar distorcida em alguns momentos que você usa mais intensidade na palheta, por exemplo, ou no dedo, né? Então, vou mostrar um pouco da diferença que é tocar com baixo comprimido e o baixo sem compressão. É sutil, porém importante. Bom, o baixo sem compressão seria mais ou menos isso aqui, com o dedo, né? Primeiramente. Agora ele comprimido. Então, logo de cara já dá para perceber que ele ressalta muito bem as frequências médias e agudas e também acaba preservando um pouco daquele grave que é perdido logo que você entra com os pedais, né? Então, agora com a palheta, o baixo sem a compressão. Comprimido.
faz muita diferença, né? Como vocês podem ver. Agora, o compressor fica 100% do tempo ligado. E em seguida, vai para o meu Bass Optimizer, que é o meu oitavador que eu utilizo hoje. Já utilizei diversos oitavadores, dentre eles o OC2, MXR e Bass Octaver. Mas o que eu mais me encontrei realmente no momento é o Optimizer. Isso é uma questão de gosto, né? O OC2 ele traz um pouco de outras frequências. Esse aqui é mais focado para o subgrave, né? Então, ele traz aquela frequência realmente que, quando está num sub de uma igreja ou do lugar que você estiver tocando, traz realmente aquele grave gostoso, né? Vou exemplificar um pouco para vocês agora como que eu acabo utilizando ele quando eu não estou com o sintetizador. Basicamente isso. Essa aqui é a versão V2 do Optimizer, já utilizei a V1 também. Não tem muitas diferenças, mas ele é um pedal mais compacto. Bom, saindo dele, vai para HX Stomp, que hoje é o core do meu pedalboard, é a mente por trás do meu pedalboard que controla todos os outros pedais, é ela. Então eu utilizo algumas coisas no Send Return, que são alguns segredinhos, né, que eu não vou acabar revelando aqui. Mas basicamente eu consigo ativar o meu microsynth e o Tony Hammer pela HX. Isso faz total diferença, porque eu consigo colocar algumas coisas a mais, algumas frequências que eu gostaria de colocar na HX em soma com o Tony Hammer e o microsynth. Então, entrou na HX eu uso alguns efeitos. Primeiro deles, um oitavador com o som do baixo. O Optimizer eu utilizo ele com só o som da oitava. Então é só o som sub. Agora, esse oitavador que eu uso na HX, ele é o som do baixo junto com o som da oitava. Vou mostrar um pouco para vocês. Então, basicamente isso. Aí também uso o chorus, que eu estava utilizando ali no começo. Esse preset também vai estar disponível. Eu tenho um preset também, que mais para frente eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês, com drive na HX, simulação de microsynth, diversas outras coisas. Mas basicamente o chorus que eu utilizei na introdução, então ele tem um chorus dentro da HX, mais um reverb de cauda pequena, uma mix um pouco mais baixa para não embolar o som. Essa ideia de trazer algumas frequências que agregam ali na hora do play, né? Então, isso aqui corta bem a mix, fica bem evidente, preenche legal e você não soa inconveniente. Esse é o mais importante, certo? Então, agora eu vou falar um pouco dos pedais que eu controlo pela HX, que é o microsynth e o Tony Hammer. São os dois principais pedais do meu set. O microsynth, para quem não sabe, é uma simulação de sintetizador. Ele tem muitas funcionalidades ali, qualquer um dos parâmetros que você mexer já altera extremamente o som, mas eu utilizo ele num preset em que eu consigo utilizá-lo nas partes altas das músicas. E também tem o Tony Hammer, que é um pré, que hoje eu utilizo como drive de primeiro estágio, e ele simula como se fosse um amp valvulado distorcido, com um aggressive ligado, que é o AGS. Então, é ele que traz a característica do meu drive nos meus plays. Então, mostrando um pouco o som do Tony Hammer.
esse é o som do drive de primeiro estágio que eu utilizo. Aí, logo em seguida, vai para o microsynth, que é hoje o meu queridinho dos meus pedais, porque, cara, o som que ele traz é muito realmente diferenciado e agrega demais nas frequências, porque hoje o baixo ele tem que ocupar um espaço na mix que antigamente ele não precisava ocupar. Antigamente você ligava o seu baixo no amp, saía tocando e tá tudo bem. Hoje em dia, se você ligar um baixo direto, um DI e sair tocando, o seu baixo vai ficar muito pequeno dentro da mix. Então a importância do microsynth vem muito em relação a isso, e dos drives, né? Nas partes altas, você realmente conseguir cortar a mix de alguma forma. Então fica mais ou menos assim, o microsynth com o Tone Hammer ligado. Bom, então o microsynth tem basicamente esse som. Saindo da HX, ele vai para o Alpha Ômega, que é o meu drive de segundo estágio. Hoje eu somo drives, então eu uso o Tone Hammer de primeiro, o Alpha Ômega de segundo e o microsynth de terceiro. E eu consigo variar as formas de utilização desses três pedais, né? Então, hoje eu dificilmente uso só o Alpha Ômega ligado, mas ele funciona muito bem. É um pedal da Dark Glass, o melhor pedal de drive que eu já utilizei até hoje. Então ele é um pedal que vocês podem ver que ele preserva muito do low end, né, da frequência realmente grave. E aí, somado com o primeiro estágio, né? Ele é o meu segundo. Se eu somar ele com o meu primeiro, fica mais ou menos assim. E aí, somado com o microsynth, que vem o segredo, né? Que é onde realmente o baixo aparece na mix. Então, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, que é o microsynth. Então, esses foram os meus drives. E para fechar, tem o Noble Preamp, que hoje é um dos segredos do meu som. Ele é um pré realmente diferenciado, porque ele tem duas válvulas reais, certo? Então, ele esquenta demais o som. Só de você utilizar ele, ele já muda totalmente o som do seu baixo, sem perder as características de timbre dele. Isso que é interessante. Apesar de ele alterar o som, ele não modifica o timbre. É isso que é importante também quando você vai comprar um pré. Claro que depende muito da proposta, mas no worship, na minha opinião, você precisa de prés transparentes, principalmente. Então, ele é meu DI. Então, geralmente eu saio XLR com ele. Aqui eu estou saindo P10, mas geralmente XLR. E eu tenho ali uma mix final do meu board, né? Com volume, se eu tiver no P10, o grave, o agudo, e se eu quiser cortar grave, ou médio grave. Tem aquela chavinha ali de corte. Deixar flat ou cortar grave. Então, ele é um pedal excelente, assim. Foi o pedal mais difícil de encontrar, assim, no Brasil. Não encontrei, tive que trazer lá de fora. Então, ele é um dos segredos do meu som. Ele é realmente muito diferenciado. Bom, agora eu vou mostrar, para fechar o vídeo, um pouquinho de eu tocando uma música. Primeiro eu vou tocar um trecho sem pedal. E depois vou mostrar para vocês como o pedal agrega e faz diferença no som do instrumento.
Ending.